Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar sobre dois artigos que já foram objeto de cobrança nas provas da FGV, que são os artigos 427 do Código Civil e artigo 428 também do Código Civil. Então a gente vai aí falar sobre esses dois artigos que já foram objeto de cobrança de prova pela banca FGV. Dentre esses dois artigos, o principal mesmo desses dois artigos que eu considero é o artigo 428 do Código Civil, que vai te auxiliar aí a resolver futuras questões. Mas a gente tem que ter uma ideia, uma primeira ideia com o artigo 427 do que eu vou tratar aqui. Então a gente vai tratar sobre a proposta. Por exemplo, proposta de contrato sobre uma pessoa que se propõe a realizar uma proposta. Quais são as consequências disso? Se a pessoa está presente, se a pessoa está ausente, se existe algum prazo, se existe algum prazo para responder essa proposta ou se não existiu. Então, o artigo 427 do Código Civil, ele vai dizer que toda proposta de contrato, toda proposta, ela vai obrigar o proponente. Quem seria o proponente? É a pessoa que propôs algo. Então, toda proposta obriga a pessoa que propôs algo. Beleza, esse é o primeiro ponto. Mas essa é a regra. Aí a gente tem a exceção, que no caso se os termos da proposta não dispor diferente, ou seja, não falar que a proposta te obriga, se a natureza do negócio ou as circunstâncias do caso elas não remeterem a essa ideia de obrigar o proponente, obrigar a pessoa que propôs aquela proposta, a gente também tem que, em regra, a proposta, via de regra, a proposta obriga a pessoa que propôs, mas de forma excepcional, se o contrário não dispor aí os termos da proposta, a natureza do negócio ou as circunstâncias do caso, aí a gente tem a exceção, que é a proposta não estar obrigando aí o proponente, que é a pessoa que propôs a proposta. Esse é o primeiro ponto e a ideia central que a gente tem que ter com relação a esses dois artigos que a gente está revisando aqui, que já foram objeto de cobrança de prova e que vão aí te auxiliar na resolução de futuras questões. O segundo artigo, também vinculado a essa ideia de proposta, de proposta, é o artigo 428 do Código Civil. E esse eu considero que é o ponto central aí para a resolução de questões, de futuras questões. O artigo 428 ele vai trazer algumas hipóteses quando a proposta ela deixa de ser obrigatória. O primeiro caso, deixa de ser obrigatória a proposta feita sem prazo ao presente, que não aceita essa proposta de maneira imediata. Então, o primeiro caso, eu gosto de repetir para poder memorizar, a proposta ela deixa de ser obrigatória no primeiro momento, no primeiro caso, e qual caso seria esse? Feita a proposta sem o prazo. Essa é uma palavra-chave, feita a proposta sem um prazo, eu não te dou um prazo, não existe um prazo. Ao presente, ou seja, a pessoa está ali presente, mas ela não aceita de maneira imediata aquela feitura daquela proposta, e aí essa proposta ela deixa de ser obrigatória. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, feita a proposta sem um prazo. Aqui também a gente está diante de um caso em que é feita a proposta sem um prazo. Mas, nesse caso, a gente está diante de um ausente. Então, feita a proposta sem um prazo, diante de uma pessoa que não está perto, está ausente, tiver decorrido o tempo suficiente para que haja a resposta. Esse é o segundo caso, trazido aí nesse artigo. Terceiro caso, feita a proposta Então, terceiro caso, feita a proposta a um ausente, ele não responde no prazo. Então, nessa situação, a gente está diante de um ausente, mas foi dado um prazo para que houvesse a resposta quanto à proposta. E aí vai deixar de ser obrigatória a proposta, nesse caso, decorrido o prazo que foi dado para o ausente. Terceiro caso importante também é se antes da chegada da proposta ou de maneira simultânea, chegar ao conhecimento da parte a retratação do proponente, que é a pessoa que propôs a proposta. Então, antes de chegar da proposta, ocorre uma retratação do proponente e ele não desiste da proposta que foi realizada. Esse é o primeiro ponto. Antes da chegada da proposta, a parte ela se retrata, que é o proponente, e ele deixa ali de estar fazendo aquela proposta. Ele se retrata e não quer mais fazer a proposta. Antes mesmo de chegar da proposta, ou simultaneamente ele chegou à proposta, chegada à proposta, simultaneamente ocorre a retratação, ocorre a chegada da retratação, que é a ciência de que a pessoa não quer mais
realizar aquela proposta que inicialmente foi feita. Então, esses são os 2 artigos que já foram objeto de cobrança pela banca FGV nas provas de Direito Civil. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo aqui no canal, nessa rede.